Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edu Rodrigues e hoje nós vamos falar sobre os 5 alimentos que são proibidos para quem possui diabetes. Se esse conteúdo te interessa, já aproveita, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. É uma forma do YouTube entender com conteúdo de relevância e dessa maneira leva para mais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Diariamente somos bombardeados a respeito de quais alimentos que nós, diabéticos, devemos evitar. Então eu fiz uma pequena lista a respeito de alguns alimentos que você que possui diabetes, tipo 2 principalmente, é bom deixar de lado, é bom evitar para poder controlar melhor a sua glicose e, consequentemente, manter uma boa hemoglobina glicada. Então, se esse conteúdo realmente te interessa, assista o vídeo até o final e eu tenho certeza que as dicas irão fornecer um caminho melhor para você conduzir o seu diagnóstico. E o alimento de número 1, muitos pacientes acabam utilizando, porém não sabem que ele possui uma alta concentração de açúcar. E esse alimento é o mel. Nós devemos evitar o mel a qualquer custo. Ele possui uma alta concentração de carboidrato. E esse carboidrato vem da frutose, que no caso está presente no mel. Então, se você consome o mel todos os dias, é bom você deixar de lado se você precisa melhorar o tratamento do seu diabetes. Muitos pacientes acabam consumindo, por exemplo, junto de uma granola, acaba consumindo junto de uma vitamina em substituição do açúcar em si. Mas saiba, você está trocando 6 por meia dúzia. Então é interessante que você deixe de lado o mel, não utilize no seu dia a dia de maneira alguma, pois poderá prejudicar o controle do seu diabetes. E o alimento de número 2 são as massas. As massas estão presentes na grande maioria dos lares brasileiros, seja no almoço de domingo, seja como forma de uma refeição rápida, no caso de um miojo. Então a gente também deve evitar o consumo das massas, principalmente em excesso ou junto, por exemplo, de um arroz branco. A gente observa muitas pessoas consumindo uma lasanha junto de um arroz branco. E essa combinação, ela irá prejudicar muito o controle do seu diabetes. Então, se você precisa melhorar o seu controle, se você quer reduzir as quantidades de medicamentos que você toma no seu dia a dia, é importante deixar também esses alimentos de lado para que você possa controlar melhor a sua glicose e que o medicamento realmente cumpra com o papel dele, que é manter os níveis de glicose em bons valores. Então, se você tem o costume de consumir toda semana macarrão, lasanha, miojo ou algum outro tipo de massa, é interessante que você deixe um pouco de lado para que você possa refazer a sua alimentação, fazer uma reeducação alimentar para dessa maneira melhorar o tratamento do seu diabetes. E o terceiro alimento, ele acaba sendo uma válvula de escape para quem não tem tempo para se alimentar de maneira correta e infelizmente prejudica muito o controle de quem tem diabetes, que são os casos das bolachas, dos biscoitos, água e sal. Então, se você consome, deixe de lado, pois ele possui uma alta concentração de farinha de trigo e essa farinha de trigo irá fazer com que a sua glicemia aumente. Apesar do nome dele ser biscoito, água e sal ou bolacha, água e sal, ele possui essa alta quantidade de farinha de trigo e essa farinha irá prejudicar o bom controle do seu diabetes. Então, se você faz o consumo desses biscoitos, por exemplo, no horário de lanche, o ideal é que você abandone essa rotina, pois ela pode estar prejudicando o controle do seu diabetes. Então é importante começar a verificar como que anda a sua alimentação, principalmente nos horários onde você precisa fazer algum lanche, você precisa comer de maneira mais rápida para poder
fazer escolhas inteligentes, fazer substituições que irão promover o melhor controle da sua glicose e, consequentemente, evitar que a sua hemoglobina glicada suba de forma que não seja interessante para o seu tratamento. Já o alimento de número 4, a gente relaciona ele com os sucos. A gente tem que ficar atento a quais sucos a gente está consumindo no nosso dia a dia, principalmente os sucos naturais. A gente precisa deixar de lado o suco de laranja, o suco de abacaxi, o suco de manga, pois dessa forma a gente evita o consumo desses sucos, pois eles possuem uma alta concentração de frutose. E a frutose, nesse caso, é o açúcar da fruta. E essa alta concentração de glicose fará com que a nossa glicemia suba de forma rápida. E isso não é interessante para quem tem diabetes também. Se o paciente acaba indo a um restaurante e faz uma alimentação que não é tão interessante, como, por exemplo, acaba comendo arroz, acaba comendo uma carne, um pouco de salada, mas toma um copo de suco de laranja, a glicemia, infelizmente, não tende a corresponder da melhor forma. E muitos pacientes não têm essa consciência de que, às vezes, faz tudo certo, almoça de forma correta, porém acha que o suco da laranja não fará mal algum e isso pode estar prejudicando o controle do seu diabetes. Então precisa deixar de lado o suco de laranja, o suco de manga, o suco de abacaxi. Esses são alguns exemplos que a gente mais observa no consumo do dia a dia dos brasileiros. Então, se você tem o costume de consumir esses sucos, a gente precisa deixar de lado o quanto antes. Ok? E o quinto e último alimento que a gente precisa deixar de lado, e ele é muito recorrente na mesa dos brasileiros, é o pãozinho de sal, é o pão de forma. Se você ainda toma aquele café da manhã consumindo pão de sal com manteiga ou pão de forma, você tem que deixar ele de lado. Ele possui também uma alta concentração de farinha de trigo e a farinha de trigo fará com que a sua glicemia acabe se elevando de forma que não é interessante. Então a gente observou que a maioria desses alimentos que eu citei que você deve evitar, a gente pode ter uma relação que pode estar prejudicando na hora de você controlar melhor o seu diabetes. Por exemplo, se você tomar um café da manhã, onde você come um pão de sal com manteiga, acaba tomando uma vitamina adoçada com mel, já não é interessante. Ou se você vai almoçar, acaba comendo aquele macarrão, acaba também tomando aquele suco de laranja, também não fará bem para a sua glicemia. Então acaba tendo muita relação entre os alimentos em si e esse combinado de alimentos pode estar prejudicando a sua glicose. Por isso eu criei a aula gratuita Low Carb para diabéticos, onde eu procurei mostrar para vocês que vocês podem sim se alimentar de forma saudável, se alimentar de forma interessante, através de escolhas inteligentes, através de escolhas que farão com que você tenha um controle melhor da sua glicose, mas se alimente de forma muito mais prazerosa e muito mais saborosa, sem prejudicar a sua glicemia. Então eu vou deixar nos cards aqui ao lado e também na descrição. Não deixe de assistir, é uma super aula de um conteúdo que é pago, mas eu disponibilizei para você ter esse norteamento a respeito da alimentação low carb para quem possui diabetes e dessa forma possa conseguir controlar melhor a glicose, abaixar a hemoglobina glicada, viver com mais saúde e livre de qualquer possível complicação. Se você assistiu até aqui, não deixe de mandar o seu comentário, de curtir esse vídeo, de compartilhar, de se inscrever no canal e dessa forma o canal continua crescendo e a gente continua jogando informações para as pessoas e dessa maneira o canal continua evoluindo de forma positiva. Então nós vamos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais!